Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Francofane e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo o meu primeiro diário da gravidez. Então, se você quer saber como foi esses primeiros 3 meses da minha gestação, continua aí no vídeo. Roda a vinheta! Então, gente, como eu falei, no vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês como foram os 3 primeiros meses da minha gravidez. A gente já tá um pouquinho adiantado na gestação, né? Só consegui gravar esse vídeo agora, mas vai dar pra explicar como que foi, porque eu anotei tudo, eu tenho um bom controle ali dos meus exames, eu fiz uma pastinha, organizei tudo, então eu lembro mais ou menos como que foi e ainda tá recente na minha mente, então vai dar pra contar pra vocês. Bom, o meu primeiro trimestre, ele começou em setembro de 2020, então eu considero o primeiro dia como sendo dia 29 de setembro, né, que pela ultrassom foi a data provável ali do início da gestação, e ele terminou no dia 29 de dezembro de 2020. Então foi da primeira até a 13ª semana, tá? Como que eu vou fazer esse diário de gravidez? Eu fiz alguns tópicos para estar falando um pouquinho sobre cada um. Então esses tópicos vão ser os sintomas, as mudanças no meu corpo, os exames que eu realizei nesse trimestre, que eu acho uma coisa bem legal da gente compartilhar, né? Porque às vezes a gente fica perdido, são tantos exames, e aí é legal a gente saber, né? Quem tá fazendo tal exame, se são os mesmos que eu tô fazendo na minha gestação. Então é bem legal, depois quem quiser aí colocar quais foram os exames que fizeram no primeiro trimestre aí nos comentários também podem colocar. Eu vou falar também sobre um dos tópicos, né, que são os principais acontecimentos desse trimestre, e também vou falar sobre o meu emocional. Então são esses os tópicos que a gente vai conversar durante esse vídeo. Começando pelos sintomas. Bom, o meu primeiro trimestre, os sintomas foram aqueles clássicos de início de gestação, sabe? Eu tive muito sono, como eu falei no último vídeo. Foi assim o que me fez acender o alerta, porque era um sono assim fora do normal, né? Eu tive um enjoo matinal. O meu enjoo começou a partir da 8ª semana e ele durou até a 13ª, 14ª semana. Ele passou um pouquinho ali do primeiro trimestre. Era um enjoo assim que a gente fala matinal, mas ele ocorria assim durante o dia, né? Então eu senti um mal-estar no estômago, eu vomitei poucas vezes, não chegava a vomitar. Foram umas 2, 3 vezes só que me deu ânsia de vômito, né? Mas era assim, um desconforto no estômago, um enjoo mesmo, um embrulhamento, assim, que dava aqueles arrepios, sabe? Eu tive a sensibilidade, né, as dores na mama, eu tive muita cólica, parecia sempre que ia descer pra mim, então tava assim com bastante cólica, cólicas frequentes. Eu não conseguia comer carne vermelha, eu peguei meio que nojinho de carne vermelha por conta do enjoo. E eu tinha dificuldade pra cozinhar, então eu, né, dava até um arrepio quando eu tinha que cozinhar. Aí minha mãe ajudava, meu esposo também, e aí a gente foi levando. E, gente, xixi toda hora. Muita vontade de fazer xixi a todo momento, à noite, várias vezes durante a noite. Então minha vontade de fazer xixi aumentou bastante. Eu acho que foram basicamente esses sintomas que eu tive. Vamos pro próximo tópico. Mudanças no meu corpo. Eu tive bastante espinha. Eu sempre fui uma pessoa que teve espinha, mas no início da gestação estourou bastante, sabe? Principalmente aqui, assim. Nossa, eu até pedi pra médica, ela me passou um sabonete que eu poderia utilizar, né? E aí, assim, eram umas espinhas bem grandes, doloridas. Nossa, doía, assim, meu rosto, sabe? Doía bastante. Eu tive os seios que ficaram mais inchados, né? Então eles aumentaram um pouco. Eu até, no final no final assim do primeiro trimestre eu já tava procurando sutiã de amamentação, porque era maior, né, pra ajudar. E a minha auréola começou a escurecer. Perto da 12ª semana, a barriga, ela deu uma pontadinha, assim, discreta, né? Como a gente pode ver aí na foto do final do ano do Natal. Que até assim, todo mundo falava assim, tá com barriguinha de grávida já. Mas eu achava que era muito gordura, assim, que era minha barriga mesmo normal. Mas fica um pouco mais inchada, assim. Realmente dá uma pontadinha, assim, na barriga. E em relação ao meu peso, na primeira consulta que eu fui com a obstetra, né?
eu tava com 97 quilos. E no final do primeiro trimestre eu passei para 94. Então eu perdi peso por conta do enjoo, também porque eu segurei a alimentação, né, devido à diabetes gestacional, a glicemia, essas coisas, então eu dei uma segurada. Então eu acabei perdendo esse peso aí no início da gestação por conta mais dos enjoos, do mal-estar e de segurar também um pouco a alimentação, né? Então eu tirei o açúcar, evitava bastante comer coisas besteiras, assim, né? E o sono continua. Isso aí. Então eu acabei emagrecendo, graças a Deus. Isso pra mim, gente que tô acima do peso, foi bom, sabe? Porque eu tinha uma folguinha pra engordar durante a gravidez, né? Então, basicamente foram essas mudanças que eu observei no meu corpo. As espinhas, no final do terceiro trimestre já estavam melhores, mas eu ainda tenho algumas aqui. Ó, dá pra ver. Essas daqui saíram. E eu tenho bastante mancha no rosto também, né? E aí eu passo protetor solar todo dia. Um cuidado que eu tenho bastante com protetor solar. Mesmo se for pra ficar em casa, eu tô passando protetor. Que é o que a gente faz, né? A gente só fica em casa. Tá, vamos lá. Próximo tópico. Exames. Quando eu descobri a gravidez e eu já fui na obstetra, ela já me passou uma bateria de exames, que são aqueles exames de início de gravidez e que seria assim, o ideal fazer até antes da gravidez, né? Porque quando você começar a pensar em engravidar, é bom conversar com uma ginecologista obstetra, né? E já fazer esses exames, porque tem alguns exames que podem vir algumas doenças que podem vir a prejudicar o desenvolvimento do bebê, né? Por exemplo, toxoplasmose, essas coisas. Então é interessante você já fazer esses exames antes mesmo de engravidar. O que a minha médica pediu pra mim foi o exame de glicose, a vitamina D, que aí eu precisei suplementar, que tava baixinha, a glicose deu alterada, deu 98, e pra gestante tem que ser abaixo de 92. A vitamina B12, o hormônio TSH, que é o da tireoide, o exame de sífilis, de toxoplasmose, citomegalovírus, hepatite C, HIV, a hepatite B também ela pediu, urocultura e urina, né, que são exames para ver se eu tinha infecção de urina, e eu tava com infecção de urina, que é uma batalha que eu enfrento na gestação. E ela pediu um exame eu vou até ler aqui, eletroforese de hemoglobinas, que é um exame para ver como que é a nossa hemoglobina, né, o formato dela, se tem todos os componentes lá. E aí eu descobri, gente, assim, nunca sonhei na vida, que eu tinha talassemia alfa mínima. É assim, algo que não impacta na minha vida e nem impacta na vida da bebê, mas é uma malformação na minha hemoglobina, né, e aí isso daí me deixou bem assustada quando eu descobri, porque a gente foi dar um Google, né? Não dê Google durante a gestação, gente. Ai, só passa nervoso. E aí eu fui pesquisar, eu já vi um monte de coisa, mas aí eu não sabia se eu tava vendo certo. Aí eu só fui sossegar quando eu fui na obstetra, a obstetra falou assim pra mim: isso é normal, né? Não tem nada que você tem que se preocupar, não. Daí não vai fazer mal pra você e nem pra neném. Então, fechou. E o exame de rubéola. Então, assim, meus exames deram todos normais. A toxoplasmose, que deu negativo, né? Então eu nunca tive toxoplasmose. E aí eu tenho que ter muito cuidado com a questão da alimentação, então higienizar bem as verduras, né? Salada, evitar comer fora, assim, e tomar cuidado com a carne crua. Então eu não como comida japonesa, não por conta do peixe cru, né? Mais pela contaminação cruzada, né? Então, assim, eu tenho esses cuidados com a alimentação. E aí, como a minha diabetes, a minha glicemia, ela deu alterada, né? Ela deu 98. A minha médica já me diagnosticou como diabetes gestacional, por conta já que ela já estava alterada desde do início, né? Então, eu tive que passar por uma endocrinologista. Bom, então eu passei com a endocrinologista e aí ela pediu mais alguns exames, né, para acompanhamento. Então ela pediu a glicose novamente, e aí eu já tinha passado uns 2 meses mais ou menos, 1 mês e meio, 2 meses que eu tinha feito o primeiro exame de glicose. Aí nesse segundo exame eu já consegui controlar mais, então ela baixou para 85. Ela pediu a glicose pós-brandial também, que deu normal.
A hemoglobina glicada também eu consegui baixar, deu 5,4%, mas ainda estava alta, né? Tem que baixar mais. A vitamina D tinha baixado em comparação com o primeiro exame. Aí ela pediu de novo o de TSH, né? Que é o da tireoide, o hormônio da tireoide, deu normal. E aí ela pediu o exame de frutosamina, que é pra também ver a questão da glicemia, né? Da glicose, mas é um exame mais específico para quem tem talassemia. Aí também deu normal. Então, assim, a minha glicemia com 1,5 mês de gravidez, 2 meses, eu consegui controlar. E tô tentando controlar até o momento. Eu repeti novamente o exame de urina, porque eu tive que tomar antibiótico por conta da infecção. E ele deu normal. E assim, em relação aos meus exames, estava tudo certo, né? Então eu tava cuidando da pressão, tomando um medicamento de pressão, tava cuidando da glicemia, eu tenho que fazer o acompanhamento diário da glicemia. Então todo dia eu furo meu dedo em pelo menos uma das refeições, né? Antes da refeição e 2 horas após. Então eu faço esse controle em casa também, mas de maneira geral meus exames do primeiro trimestre estavam todos normais. E além disso, né, também, que eu acho que é a melhor parte, eu fiz ultrassons. Então a primeira ultra foi com 7 semanas e 5 dias, que a gente ouviu o coraçãozinho dela. Ai, gente, vou colocar a fotinha aqui. É um cisquinho, né? Era nem tipo, o embrião era um borrão, não dava nem pra ver direito. E aí depois a segunda a gente fez com 12 semanas, que eu vou passar pra vocês aqui um trechinho da ultrassom. Que é aquela ultrassom morfológica do primeiro trimestre, que vai ver a translucência nucal, que é a medidinha lá da nuca. Então a gente fez esse exame e graças a Deus, né, tava tudo bem mesmo. Foi assim, muito aliviante fazer essa ultrassom de 12 semanas, né? E aí a gente já tava na reta final do primeiro trimestre. Em relação agora ao tópico de principais acontecimentos. Acho que o principal acontecimento desse trimestre foi que a gente descobriu o sexo do bebê. Então, com 9 semanas, a partir de 8, se eu não me engano, mas com 9 semanas eu fiz a sexagem fetal. E aí começou uma agonia, porque o exame demorou quase 2 meses pra ficar pronto, a sexagem fetal. Demorou muito, muito mesmo, sabe? Muito, muito mesmo. E aí, então, a gente foi descobrir o sexo do bebê no dia 28 de dezembro. Então, eu fiz no dia 1º de novembro, fui descobrir só no dia 28 de dezembro. Por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer algo grande, né, tudo. Então, o que a gente fez? A minha amiga encomendou um balão com a cor do sexo, rosa ou azul, né? E aí, era final do ano, a gente fez uma live pelo Facebook e estouramos o balão. Vou colocar pra vocês aqui o trechinho que a gente descobriu o sexo da neném e a nossa reação. Foi assim. Gente, contagem! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi assim, lindo, foi muito emocionante. E aí a gente descobriu que o nosso mundo ia ser cor-de-rosa, né? Que a nossa amada Cecília, ela estava a caminho e ficamos muito felizes também. Assim, todo mundo me perguntava, o que você acha que é, menino ou menina, né? Eu falava, não sabia, mas eu e o Guilherme lá no fundinho, a gente sentia que era uma menininha, né? Mas a gente não queria criar expectativa, porque também se fosse menino a gente ia ficar muito feliz. E só que, não sei, acho que existe essa coisa mesmo assim do sexto sentido. A gente sente. Lá no fundinho, assim, a gente sente um pouco qual que é o sexo do neném. E o nosso sentimento bateu. E aí realmente é uma menininha, então a gente tá na espera da Cecília, a nossa princesa. Bom, e o último tópico em relação ao emocional, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre o meu emocional. Eu fiquei bem abalada no primeiro trimestre. Eu tive muito medo de perder o bebê. Então a gente não, assim, meu esposo também tinha medo, o Guilherme também tinha medo, mas ele se manteve bem forte pra me acalmar, né? E eu tive, assim, muitas crises de choro, muitas crises de medo. Assim, eu fiquei bem, assim, apreensiva, sabe? Toda vez que eu ia fazer xixi, era aquela conferida na calcinha pra ver se tinha sangue, sabe? Mas graças a Deus eu não tive nenhum sangramento, foi tudo normal. A gente passou super bem.
E aí, a partir das 12 semanas, eu comecei a ficar mais relaxada, a curtir um pouco mais a gravidez. Eu acho que todo mundo, né, passa por isso. Acho que é algo bem normal, assim. Então, se vocês estão passando por isso, é normal, gente. Esse medo é normal, essa insegurança é normal. Todos os sentimentos que você tiver são válidos, né? Eu acho que é uma mudança muito grande na nossa vida. E é tudo válido mesmo. Então, o que predominou pra mim foi o sentimento do medo de perder o bebê. Graças a Deus tá tudo bem, né? Aí cada ultrassom que eu ia, escutava o coração, é uma delícia. Então, e também assim, eu rezei bastante, eu ganhei um livrinho da minha mãe que tem orações semanais, sabe, pra acompanhar a gestação. Eu vou deixar até aqui a recomendação e o link pra vocês, se vocês quiserem comprar também, tem na Amazon. E é um livro, assim, pequenininho, mas que você pode fazer orações diárias, né? Que vai também falando um pouco sobre o desenvolvimento do bebê. Então, tem uma parte que você conversa com o bebê. E isso foi me ajudando bastante a acalmar meu coração. E eu também conversava muito com o Guilherme, com os meus pais, com minha mãe, né? Então, isso também foi ajudando muito mesmo. Bom, pessoal, esse então foi meu primeiro diário de gravidez. Aquelas nunca tinha feito antes, então não sei se é isso, mas eu acho que eu consegui falar tudo que aconteceu, tudo que a gente sentiu, né? E aí a ideia é fazer então o do primeiro trimestre, do segundo trimestre e o do terceiro trimestre, né? Aí então a gente vai fazendo aí os diários e postando pra vocês. Agradeço quem ficou até aqui, muito obrigada. Vou pedir pra vocês deixarem aí nos comentários a experiência de vocês, né? Quem aí já passou pelo primeiro trimestre, quem tá passando, o que tá sentindo, tá bom? Vamos compartilhar experiências. Obrigada por assistirem o vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!